E ele foi mexer lá nos lixos e tal. Não sei o que ele foi mexer, sei que ele mexeu em algum lugar, passou a mão assim, caiu $50 da cabeça dele. Disse, pô, $50? Mexeu de novo ali, tinha uma sacola, pois é. Tinha uma sacola de dinheiro que tinha ali. Eu não me lembro exatamente o valor, mas era exatamente o valor da renovação. Brincou, é mentira. Eu não sei se era $8 mil, $12 mil, eu não sei. Mas era tudo que a gente precisava. Dia de alegria, é dia de podcast, mais um episódio novo pra você. Aproveita agora, já se inscreve nesse canal, manda esse episódio assim pra muita gente, porque hoje vem conteúdo bom pra variar. Intercâmbio Austrália não é só o seu podcast, mas é uma agência de intercâmbio especializada na Austrália. É isso mesmo. Precisou de vir pra Austrália? Fala com a gente, tem link aqui. Vai lá no website, vai no Instagram, que a gente tá em tudo quanto é lugar pra poder assessorar você nessa jornada de intercâmbio pra Austrália. E eu já vou passar para o meu parceiro, que vocês já sabem da novidade, que está aqui comigo nos bastidores, sendo meu co-host muito bem. Isso, muito obrigado. Mais um. E Arrasou. Começamos a ficar direito, porque o último, meu Deus do céu, foi sensacional. Será que isso vai ser bom? Não, vai ser já. Já. Eu só ali conversando Mas um não pouquinho. pode contar, menina, não pode. Conversando um pouquinho, ela soltou um negócio, meu Deus, vai vir. Vai vir coisa então, boa. Show de bola, mas agradeço aos nossos parceiros. Sim. Ó, Guaraná com Brazilian Imports. Isso aí. Nossa senhora, ó, isso Nós aqui, estamos chiques aqui, sim. E coxinha ainda. Quem disse que não tem coxinha aqui na Austrália? Tem sim, com Linds. E agora vamos para as escolas, né? Hoje tem as As escolas também que estão apoiando a gente. A escolas. Epsley, também tem a Asia, que tá aqui para dar um suporte. Se você ainda não sabe de que escola que a gente tá falando, volta o episódio aí. Umas escolas especializadas em trade curso na Austrália. Quer fazer curso de pintura, quer fazer curso de azulejista. Vai lá também no nosso blog, tá cheio de conteúdo pra você entender um pouquinho mais, mas também fala com a gente, né? Quer saber um pouquinho mais? Fala, Sheila, me conta aí como que é e esses cursos que a gente vai também assessorar vocês. Tem curso de cooker, gente, tem muito curso legal. Ah, tem uma novidade aí no mercado também. Já vou aproveitar pra contar a novidade. Sabia que acabaram de lançar aí um curso de AI, de inteligência artificial? Então tem muita coisa legal aqui na Austrália. Então não deixa. Hoje nós vamos falar também um tema aqui bacana, contabilidade, administração. Então você que quer saber um pouquinho como funciona, fica por aí. E nós vamos deixar quem? Quem se apresentar? Mas primeiro eu tenho que falar, Fala. Não deixa de dar o like, eu sempre quis falar isso. Fala. Não deixa de dar o like, comenta e compartilha, É isso, pessoal. é isso. E agora pode chamar. Pode agora chamar. vamos. Câmera, ação para a nossa convidada de hoje. De honra, né? Pois é, né? Demorei, mas vim. Ô, Demorei, amiga, mas cheguei. Que bom. Nós estamos felizes. A gente só quer que você se apresenta. Quem é você, afinal de contas? Qual é o seu nome? Tá, eu sou a Ilana. Bom, eu sou casada, eu sou cristã, eu venho de São Paulo. Eu tô na Austrália há quase 7 anos. E profissionalmente eu tô na frente do meu novo desafio, que é a Prosper Vision. É uma empresa focada em entregar soluções estratégicas para negócios. Já tem Instagram? Tem o meu Instagram, Então bora lá. @Ilana Godoy. Fechou. Tá? Boa. Tem o Instagram da Prosper Vision, sim, mas eu tô movimentando mais o meu por enquanto, porque eu que tô à frente, então tô trazendo ali Ótimo. alguns conteúdos, algumas coisas bem bacanas ali. Perfeito. Tá? Eu explico de uma forma meio genérica a entrega aí de estratégicas para empresas, porque eu atuo basicamente em 2 frentes. Primeiro que é a parte de gestão financeira, que eu ajudo empreendedores a tomarem decisões baseadas em números e não mais achismo, né? Então aqui na Austrália é bem comum a gente começar a empreender com aquilo que a gente gosta. Então a gente vai fazendo aquilo que a gente vê o amigo fazer, a gente vai fazendo aquilo que a gente vê no Facebook. Oportunidades. Então, exatamente. Então a minha proposta é fazer com que as pessoas tomem decisões baseadas em números, porque os números eles não mentem. Nem É fala. absoluto. 1 e 1 é 2 aqui no Brasil, em qualquer lugar. Então, uma das frentes que eu atuo é essa parte de gestão financeira, propriamente dito, tá? E a outra parte que é bem bacana, que eu acho que a gente vai explorar um pouquinho mais, que é a preparação e a qualificação de empresas para sponsorar, né? Então, eu ajudo a parte da empresa em si conseguir a aprovação, né? Que é a aprovação do SBS, para que elas consigam, de fato, aplicar o sponsor para outras pessoas. Eu ajudo na qualificação também de grants, que é uma coisa bem bacana isso também. é legal. E também na parte de loan, né? De aprovação de empréstimos. Então, eu gosto... Segura aí que nós vamos entrar nesse seu. Eu quero saúde saber tá de bom, tudo. hein? Calma aí. Vamos com calma que a coisa é boa. A gente vai entrar nessa parte aí profissional. Isso. Mas a gente quer saber da onde exatamente você veio do Brasil. A gente quer saber. Eu sou de São Paulo. São Paulo, que capital. lugar? Que lugar? Zona Norte. Zona
Norte. Zona Norte, Zona... Eu sou de tudo, Oeste. sul, mas eu casei, Zona fui pra Sul. Leste, lá com corintiano, Zona Sul, aí e aquela aí, história. Santo Amaro. Zona Leste? Não, eu sou isso. Zona Sul, mas eu casei e fui pra Zona Leste. Pra Zona Leste. É. Eu, antes de vir pra cá, tinha comprado apartamento, eu ia mudar pra Leste. Eu ia mudar lá pro Belém, lá pros seus ladinhos também. O meu é mais eu- profundo. Eu era lá eu casei, fui pra Guaianazes, depois Itaquera. O meu é bem lá Não, no é fundo. leste, Belém leste, é leste, coisa leste. boa, amiga. É. Leste, leste. Itaquerão. Eu sou da Esquece, Zona... abafa, vamos Não. ver, a gente já começa. Já não gosto de dar muita informação pra esse povo. Eu sou da Norte, ali da parte de Santana. Tá? Legal. Sempre morei ali. Vim de lá, minha família toda sempre foi de Show. lá. E, Ilana, conta aqui um pouquinho pra gente. O que você fazia no Brasil antes de chegar aqui, antes desses 7 anos? O que você fazia? Você trabalhava com o quê? Você sempre formada em quê? Eu sou formada em administração de empresas. Tá. Também, igual você, escolhi administração de empresas. Sim. Eu tenho muita facilidade com números. Eu gosto de dizer que eu leio números. Para mim é muito fácil olhar e entender, não sei da onde. Desde pequena eu sempre tive essa facilidade. Eu ia fazer economia. Mas economia era muito técnico. E eu gosto de gente. Então, gente... com número, era administração. Então, fiz administração de empresas e sempre trabalhei com diretoria, com gestão, com a parte estratégica. Por isso, hoje, eu tenho bagagem suficiente para trabalhar com essa frente, com essa parte de documentação, porque foi sempre onde eu trabalhei. Então, eu passei em diretoria do Banco Santander, a Livraria Saraiva, também na parte da diretoria. Trabalhei na presidência da Contax, que na época que eu trabalhei era uma das maiores empregadoras do Brasil, Sim, empregava 100 mil pessoas, né, que era de sim. telemarketing. Então, trabalhava na diretoria com a parte de indicadores e processos. Então, sempre trabalhei bem ligada nessa área, assim, que me dava uma visão muito boa de como é a cabeça de uma pessoa que faz a gestão. Tá. Né? Como é que um diretor pensa, como é que um presidente de empresa pensa. Então, sempre foi essa minha área. Legal. E por que você veio pra Austrália? Decidiu vir pra Austrália por quê? Olha, Sheila, eu não decidi vir para a Austrália, tá? Ah. Eu digo assim, ó, Deus quis que eu viesse para a Austrália, era o destino que ele escolheu para mim. Não tenho outra forma de responder a pergunta de vocês, senão dessa forma. Mas como assim? Conta aí. Cara, olha só, eu desde pequena eu tinha essa vontade, quero morar fora, né? Então, era como se fosse assim, ó, eu fui na tua casa e eu deixei meu celular na tua casa. E eu ficava com aquela sensação, putz, quando eu passar na City, eu tenho que ir lá na Sheila porque eu esqueci o meu celular na casa dela. Eu tinha essa sensação sobre morar fora. Era como se tivesse alguma coisa minha me esperando. Gente, eu tinha isso muito claro dentro de mim. E eu queria muito. Eu me lembro, eu tenho uma referência de quando eu era pequena, eu tinha uns 8, 9 anos por aí. Eu fui no médico com a minha mãe e eu vi uma ponte na televisão, sessão da tarde. Tipo, 3 horas da tarde. Sim. Eu vi uma ponte ali e eu lembro de eu falar. Foi a primeira vez que eu realizei aquilo. Eu disse, eu vou morar ali, né? Porque aquilo para mim era muito claro. Mas era um desejo que eu tinha. Eu queria ali, aquilo me fascinava. Quando eu tinha 13 anos, foi a primeira vez que eu realmente entendi que eu ia vir para fora. Eu venho de família cristã e uma prima minha fez uma oração para mim e disse assim, olha só, Deus me mostra você num avião indo para muito longe. E ali naquela hora eu falei, já! Vou realizar! Eu vou, realmente é a realidade, né? Recebo. Pois é, recebo. E aí, só que eu tinha 13 anos, então na minha cabeça eu pensei, bom, vou fazer 15, vou pra Disney. É isso que ela tá falando, né? E aí, quando eu fiz 15 anos, dito e feito, meu pai falou, e aí, Ilana, você quer ir pra onde? Você quer fazer o quê? Quer fazer uma festa ou você quer ir pra Disney? Eu disse, eu vou pra Disney. Ela já disse que eu vou pra Disney. Deus já falou que eu vou, então eu vou. Só que a minha mãe não queria que eu fosse que eu viajasse, ela queria festa. E foi muito inteligente e estratégica. Ela me levou numa degustação de um buffet. Uma prima minha ia casar, então eu fui numa degustação de um buffet numa sexta-feira. E quando eu cheguei no buffet, o buffet tava todo pink, rosa, coisa mais linda, cascata de chocolate. Quando eu olhei aquilo, eu disse, eu quero uma festa. Naquela época era cheque calção, né? Minha mãe não pensou 2 vezes, deu um cheque calção e disse, fechei a festa. Então não tinha mais Disney pra mim. E ela fechou a festa naquele dia. E eu deixei meio que ir pra lá. Quando eu fiz 16, eu já estava namorando. Já estava namorando com o meu atual marido. E ele era jogador de bola. Então eu pensei, ele jogava... Mais um boleiro. Vai ter um Pega a papo, cadeira aí vai ter e um puxa. de jogadores aqui. Eu vou chamar. E ele jogava profissionalmente, jogava Bragantino, Palmeiras. Eu pensei, eu vou pra Ah, Europa, não, então peraí. né? Agora falou a palavra que eu queria. Que Tipo, rapaz, pega a isso. cadeira. É que a gente tava numa guerra aqui, mas deixa quieto, é coisa de bastidores. Não, vai ter. Ele vai passar aqui. Então tá, então fechou. E aí eu pensei, bom, ele vai jogar na Europa, né? Vai ser a minha chance de eu ir morar fora. Então eu sempre remetia para aquilo que eu queria. Só que ele sempre foi muito incisivo e ele sempre disse, não vou morar fora por causa da família dele. Então, muito apegado com a avó e tal, então ele disse, não vou. Então eu meio que deixei pra lá. E aí foi passando o tempo, não tive nenhuma oportunidade, e aí profissionalmente eu ascendi muito rápido, então eu ganhava um dinheiro muito bom. Então minha vida foi seguindo, eu fui fazendo minhas coisas, comprar carro, comprar apartamento, faz tudo. E aí eu me lembro de um determinado dia que eu tava em casa, eu tava fervendo, gente, tava no auge, sei lá, de 21, 22 anos por aí, e aí eu tava indo pra um samba. E aí,
eu esqueci alguma coisa em casa, eu tive que passar em casa. Quando eu cheguei em casa, tinha um pastor daqueles que falam CPF, sabe esse que tem na internet que fala CPF? Sim. CPF, cor da calcinha, fala tudo. E ele tava plantado no meio da minha sala. E aí eu peguei e falei assim, o Marco tava comigo, eu falei assim, passa na pontinha do pé. Eu passei na pontinha do pé, fugindo. Eu falei, meu Deus, eu não quero que esse homem me veja. Quando eu pisei na cozinha, ele falou assim, chama a irmãzinha que entrou ali na cozinha. Eu falei, meu Deus. Aí, olha, por Deus. Era o samba. Eu fui no corredor, a minha preocupação era assim, ó, meu Deus. Eu falava assim, Deus não falou pra ele que eu bebo cerveja, minha mãe não pode saber que eu bebo cerveja. Era essa a minha preocupação. E aí eu fui, meu Deus, não fala nada, não fala nada. Resumo, eu cheguei na sala e ele disse assim pra mim, eu lembro que ele me chamou de filha. Ele disse, filha, como estão os seus sonhos? E eu disse pra ele, eu não tenho sonho. Aí ele olhou de novo, bem dentro do meu, ele disse, filha, como é que estão os seus sonhos? E eu disse pra ele, eu não tenho sonho. Ele disse assim, Deus mandou te dizer que você vai pra longe. Eu olhei pra minha mãe na hora, ela disse, eu não falei nada. E ali eu tive a convicção de que, caracas, é pra mim, né? Sim. Só que daí o pastor olhou pro meu marido e falou assim, você também vai. E ele, aí a hora que ele falou, ele não falou nada, mas eu, naquela hora, eu rejeitei aquilo. Eu disse assim, vai nada. Aí eu pensei assim, quis florear, quis deixar bonito a história e... Então aquela revelação específica, ela não me pegou. Olha. Porque... ele não ia, não tinha ideia dele, ele não tinha vontade de ir. Eu achei que ele quis florear. Então, eu não me apeguei com aquilo. E foi passando o tempo e tudo mais. E aí, eu comprei meu apartamento no Belém. Então, tava com essa fase. Então, eu já tinha meio que desacreditado de todo esse processo. Até que um dia, meu marido me mandou uma mensagem, na época, meu noivo, ele disse assim, olha, a gente precisa conversar. Eu pensei, bom, vai desistir. Vai terminar. Tudo, meu Deus, me lasquei. Acabou. E ele falou, vamos jantar que a gente precisa conversar. E aí ele falou assim pra mim, olha só, eu não paro de sonhar com isso. Eu tô sonhando toda noite da gente morar fora. Eu só consigo pensar nisso, eu só consigo pensar sobre isso. E eu não sei o que eu faço. E aí aquilo pra mim, eu pensei, Deus, é você? e aí aquilo pra mim... Cara, não recebi de bom coração aquilo que ele tinha me falado. Eu disse assim, olha só, eu sou capaz de largar tudo. Na época eu tinha um salário muito bom. Eu falei, sou capaz de largar tudo, esse é meu sonho. Eu vou embora. Só que eu não quero correr atrás de tudo e depois você desistir. Então, assim, você quer? Vai atrás de você. Eu não vou ver nada. Eu não vou me empolgar com essa história. E aí ele pegou e começou realmente a ver as coisas e tudo mais. Um dia ele me ligou e ele disse, eu tô indo numa feira aí na Paulista. Eu trabalhava na Avenida Paulista. Eu tô indo numa feira aí na Paulista, você quer ir? Era numa quinta-feira. Eu disse, não, eu não vou. Só que nesse dia eu fiquei pistola, nem sei se eu posso falar essa palavra, mas eu falei. Fiquei braba. E aí eu fui pra igreja, num dia de culto, eu fui pra igreja, e eu me lembro que eu sentei ali na vanzinha, aquelas vans que tem no Brasil, pequenininha, sabe? E eu lembro que eu não movi meus lábios. E eu fiz uma oração. E eu disse assim, Senhor, de novo essa história de viajar. Só que eu não falei num tom bom, assim, né? Com todo o temor e respeito a Deus, mas a Bíblia diz, né? Que fazei prova de mim, né? E eu falei... De novo, essa conversa aí do morar fora, eu preciso saber se isso é algo que está me levando para o teu propósito ou eu preciso saber se isso é algo que vai me tirar dele. Por isso que apareceu agora. Mas eu não movi meus lábios nessa oração. E fui para a igreja. Nesse dia, minha amiga estava comigo. E aí, a gente estava conversando, era a hora da oferta, a gente estava batendo um papo assim, e aí o pastor chamou de lá do púlpito. Ele disse assim... a irmãzinha, filha da irmã Sueli, que a minha mãe era da igreja, eu me lembro que eu não dei nem muita atenção. Deus que me perdoe, mas a hora que ele falou, eu só virei... na porta e ela tá ali, ó. Eu só virei com o meu corpo assim, de lado, pra ver o que ele tava... o que ele ia me falar. Eu achei que ele fosse perguntar da minha mãe. Minha mãe cuidava das flores da igreja. Eu achei que ele fosse perguntar dela. E ele disse assim pra mim... Deus me manda te fazer uma pergunta, de lá do altar. Ele disse assim... A irmã já foi pra fora do Brasil? Gente, quando ele falou isso, eu fiquei gelada. Eu fiquei gelada isso, porque era muito específico. Eu não tinha perguntado assim pra Deus. Deus me dá um sinal e ele tava me falando assim, olha, você pediu alguma coisa pra Deus e vai acontecer? Não, foi a mesma coisa que eu falar, Deus, quanto que é 3 mais 7? O cara lá de cima falar é 10. Ele me perguntou exatamente aquilo que eu tinha feito a oração antes. Foi muito específico. E eu lembro que eu disse assim, pastor, não fale isso pra mim, não. Aí ele disse assim, não sou eu que tô te falando. Responde, você já foi pra fora do Brasil? E eu disse pra ele, não. E aí ele disse assim, então Deus mandou te dizer, prepara as tuas coisas porque você vai. Ó, tô toda arrepiada. E aí, naquele dia, eu falei assim, eu não sabia pra onde as pessoas às vezes falavam. Eu falava assim, gente, eu vou pra fora do Brasil. Aí as pessoas falavam, pra onde? Eu falava, não sei. Quando? Eu falava, não sei. Mas como? Eu não sei, mas eu tinha a convicção de que eu ia. Então, por isso que você me perguntou, como é que você veio parar aqui? De onde você veio? A minha resposta é só essa, porque ele decidiu que eu viria. Né? E foi assim. A primeira vez que eu escutei isso, eu tinha 13 e eu pisei na Austrália. Quando eu vi aquele Welcome to Sydney.
Eu tinha 28. Então, assim, foram 15 anos depois. Mas ele fez exatamente o que ele falou que ele ia fazer. E aqui estou eu, né? Ilana, mas deixa eu te perguntar. Muito legal. Eu tenho... Nossa, excelente a introdução da sua história. Melhor impossível. Mas quando você lembra quando você pensava em vir para fora? Você lembra qual era o sentimento que você tinha? Que era um ganho da língua? Era uma mudança de vida? Era o que você lembra de ter esse sentimento assim? O que você sentia assim exatamente? Eu não tinha uma necessidade de aprender outras línguas, Tá. porque eu não utilizava em nenhuma empresa. Claro que abriria portas, mas eu não via importância. Para mim não fazia diferença nenhuma. Eu não tinha inglês até aquele momento, então para mim não fazia diferença. Mas eu acho que era uma mudança de vida mesmo. Era uma questão mesmo pessoal, no sentido de liberdade, no sentido de desafio, no sentido de conquistar as coisas. Eu acho que... E eu acho, até hoje eu vejo que o inglês é muito bom, o dinheiro é bom, mas eu acho que o maior crescimento que você tem é o crescimento pessoal, é o quanto você cresce, é o quanto você se conhece, é o quanto você se explora muito mais. Então, era essa a vontade que eu tinha, era de me desafiar, pessoalmente. De ter a experiência Exatamente. fora. Tá. Você teve referências, assim, família, Não. de alguém ir pra fora, amigos? Não. Você falou, também quero. Não. Não. E por que a Austrália? De novo, também a mesma coisa. Foi uma coisa que ele me mostrou. Tava um dia na igreja, com o meu marido dessa vez, 9h30 da noite. O culto acabava 9h30, era 9h40. O pastor disse assim, olha só, gente, ainda hoje alguém vai ter uma resposta de Deus para alguma coisa que tá perguntando. Aí eu olhei, 9h40, pensei, bom, eu tô indo pra Austrália, ninguém vai me mandar nada agora. Eu tô indo mandando proposta de intercâmbio, ninguém vai me mandar nada agora. E então eu pensei, não é comigo. Cheguei em casa, meu celular, ele piscava quando tocava alguma coisa, ele piscava. E nós estávamos tomando uma sopa, meu celular piscou, parecia uma chamada perdida, mas ele não tocou. Quando eu abri, era uma chamada que tinha salvo um número, estava identificado como Austrália. Aí eu perguntei para ele, você deu meu número em algum lugar que você foi? Ele falou, não, eu não vi nada de Austrália até agora. Eu só tô vendo Irlanda e Estados Unidos, eu não vi nada de Austrália. E aí, quando eu vi aquilo, eu me lembrei do que ele tinha falado. Alguém ia ter uma resposta. Aí eu disse, fechou. Então a gente vai pra Austrália. E foi assim que eu escolhi a Austrália. Não tem outra mágica, não tem outra conversa. Caraca. Inicialmente ia ser Brisbane. Porque eu achava que Brisbane era uma cidadezinha um pouco menor, mais estruturada, e eu achava que Sydney era muito grande, nós não conhecíamos ninguém, não tinha ninguém que tinha essa experiência para dar pra gente troca. Então, eu achei que pudesse ser um pouco mais confortável para uma cidade um pouco menor do que para uma metrópole como Sydney. Mas aí, no caminhar, a gente acabou decidindo por Sydney por questão de oportunidade, porque a gente via que tinha muito mais oportunidade em Sydney do que em Brisbane. E aí, a gente acabou escolhendo assim. Meu marido veio primeiro do que eu. Ah, então ele fechou primeiro. Ele acabou, o que não ia vir, foi o que veio primeiro, né? E aí, ele veio primeiro, até mesmo porque ele decidiu que era um desafio pessoal muito para ele, porque como eu já tinha uma vida mais estruturada profissionalmente. Carreira. Exatamente. Então, assim, a gente tinha comprado um apartamento, então a gente tinha responsabilidades ali. Sim. Então, e se ele não gostasse? Então, ele falou, cara, se eu for e não gostar, e se daqui eu não quiser mais, dá 3 meses eu falar que eu quero ir embora, então eu preciso ir para eu viver essa experiência, saber se isso realmente é pra gente, e aí você se joga pra cá. E aí ele veio, sofreu, tadinho, porque tava sozinho, né, literalmente. Eu me lembro que ele tava quando foi pra ele vir, ele tava meus amigos perguntaram, Marco fala marrom, em inglês ele não sabia. E eu pensei, o que eu fiz, gente? Eu tô botando o menino no avião para fazer o meu sonho, ele não sabe falar nada, né? Me senti culpada. E ele veio, ficou aqui 8 meses primeiro, e eu vim um pouco depois. É até uma coisa legal que eu queria falar sobre isso, que eu acho que é importante. Muitos casais vêm separados, né? E muita gente vê essa ideia de vir separado como um grande problema. O relacionamento vai acabar. E, gente, é claro que é do relacionamento de cada pessoa, mas eu acho que a gente tem tudo para explorar as coisas boas das oportunidades. Então, assim, a gente levou o relacionamento... Cara, o que pode ser bom de um relacionamento à distância? O que a gente pode curtir? Como que a gente pode fazer? Então, assim, eu fazia ele se sentir presente, porque tinha casamento da família dele, levava máscara para todo mundo com a cara dele, para ele saber que ele estava presente. Ele me levava para visitar os lugares com vídeo. São alinhados, né? Exato. É muito difícil, assim, para quando um vai, o outro fica, porque no Brasil é muito diferente daqui. As pessoas não sabem. Aqui a gente vai dividir quarto, sim. Aqui a gente vai dividir comida, sim. A gente vai dividir Uber. Então, é muito estranho você olhar uma pessoa que divide a vida com você, tá dividindo a vida com uma outra pessoa que você nem conhece, nunca nem viu, e ela achar aquilo normal. A mentalidade é muito diferente. Então, a confiança é a base de tudo. Mas não significa que se você vier separado, o seu relacionamento vai dar errado. Né? Escolha fazer isso ser uma experiência muito boa. A gente explorou as coisas boas de um relacionamento à distância e isso fortaleceu ainda mais a gente, né? Claro, é individual, é de cada relação, mas isso não é uma regra, isso não pode ser um medo e uma imposição. Tem que ter um foco. Sim. Foco do casal, é isso que vocês querem os dois juntos? É isso, não vai ser fácil, tem coisas que você vai dar... Mas
É isso. Aí você veio, então, Funciona. depois de 8 meses. Aí você Sim, veio no visto depois de dele 8 ou veio com visto independente? Então, eu apliquei um visto independente. Hoje eu me arrependo. Eu acho que eu deveria ter economizado esse dinheiro e entrado direto no visto dele. Ah. Mas ele estava no visto de inglês e eu vim também no visto de inglês. Sim. E E você aí- estudou aonde, Lana? Você Aí eu lembra? estudei na Ability. Na Bíblia. Nossa, estudou legal, hein? Estudei na Ability. Eu entrei no intermediário. Eu achava que eu tinha um inglês ok, mas na primeira semana eu fui tentar pedir uma água, eu não consegui pedir, fiquei desesperada. Quem não, né? Não entendi. Water. I want Eu acho que water. essa é a... Aí eu falei, Mas não, é gente, comum, se eu não assim. consigo pedir uma água, eu vou conseguir pedir o quê nesse lugar? Eu tô ferrada. o choque. E aí foi isso. E aí eu tinha um intermediário, e aí ele me inscreveu numa prova de Cambridge. Sim. E aí eu nem sabia, e aí eu fiz a prova e passei. Então, o que eu tive de inglês foram 3 meses no Cambridge. Então, acabou que eu fiz Cambridge Olha, na que Ability. Foi bem legal. legal. É. Foi muito bom, porque foi tudo que eu tive de inglês ali, a minha base, e me ajudou bastante. Foi bem bom. E aí, acabou o visto, fizeram o quê? E daí, acabou meu visto, eu tinha que renovar. E aí, eu fui para Australásia, fui fazer Project Management. Tá. Aí eu fiz diploma e Advanced de diploma. Mas aí você ficou a principal e ele ficou de boa. Exato, aí veio pra mim. Ah, viu? Isso que abre o caminho. Ó, depois, ó, tranquilo. Aí depois ele ficou de Teve boa. o sacrifício dele também no início, Eu né? sei, eu tô só Vamos brincando. defender. É isso, Guerra, tá sozinho, não. Guerra do sexo, Não, defendendo o homem e a mulher. Oi, Sheila, eu vou contar a minha história. Posso contar a minha história da minha renovação? Pode. Então, conta nessa. Essa, Pode. meu Deus, não, agora... Até porque você conta 2.0, então a gente tem ó, todo espaço do mundo. Nós vamos explorar pra caramba, adoro. Meu Deus do céu. Olha só, semana da renovação de visto, eu não tinha dinheiro. Gente, eu fazia de tudo. Não é que eu não tinha dinheiro, mas eu não tinha dinheiro da renovação. Eu fazia de tudo que era trabalho que aparecia, que eu acho que é isso que a gente tem que fazer quando tá aqui. Se jogar. Era até uma coisa que ele brigou comigo, porque ele falou, eu vim antes pra facilitar as coisas pra você e você não quer as coisas facilitadas. E como eu falei, eu queria experiência. Então eu disse, não. Eu fazia de tudo, catava lixo. Já catei lixo, limpava banheiro do estádio de futebol, tudo. Cuidava de criança. E aí, só que assim, o dinheiro não rendia muito, assim, né? Então eu não consegui salvar há pouco tempo, era só 4 meses que eu estava aqui, eu não consegui salvar o dinheiro todo do visto. E era semana de renovação, não tinha tudo. E ele tinha ficado sem trabalho naquela semana. E aí o chefe dele disse assim, ó, só consegui um trabalho para você hoje que é catar lixo, literalmente catar lixo. Então tinha uma construção, eu trabalhava com demolition, tinha uma construção, ele falou, junta tudo que a máquina vai passar na sequência. Eu nem vou vir aqui para poder revisar o trabalho de vocês. Juntem os lixos, separe se vocês acharem alguma coisa de interessante, porque o dono não quer nada, e a máquina vai simplesmente destruir tudo que tá aqui. Beleza? Beleza. E ele foi mexer lá nos lixos e tal. Não sei o que ele foi mexer, sei que ele mexeu em algum lugar, passou a mão assim, caiu $50 da cabeça dele. Eu disse, opa, $50? Quem Ele disse mexeu que de dinheiro novo ali, cai do tinha céu? uma sacola, pois é. Tinha uma sacola de dinheiro que tinha ali. Eu não me lembro exatamente o valor, mas era exatamente o valor da renovação do meu brincou, visto. Eu não sei se era mentira. $8.000, $12.000, eu não sei. Mas era tudo que a gente precisava. Depois eu vou mandar o vídeo pra você, que a gente pegou um vídeo, pegou a sacola do dinheiro Não, e jogou por pro alto favor. assim, Vocês ó. têm isso? Tem. Ah! Que eu peguei o dinheiro assim, a gente pegou aquele montão de dinheiro, que era... Nossa, de 50 não Eu não jogava pra cima, não, eu já A colocava. gente jogava assim, aqui, ó, gente, eu me sentia o manda. Silvio Santos, balançava o dinheiro, estudei, vou te Vem mandar pra cá, os vídeos. você. Você brincou, o que você achou? Era mais ou menos quanto? O quê? Uns $5.000? $6.000? Não, era a renovação dos 2 vistos. Era 2 anos de visto, então tinha tudo. Eu acho que 12. Quanto custa pra renovar um visto? Não, hoje é melhor nem 8. falar, né? Porque hoje o sei negócio lá, é o que outra seja. época. Depende também. Eu não lembro quanto era, mas era exatamente. Pra não falar que a gente pegou todo o dinheiro, pra não falar que foi todo o dinheiro pra menina da imigração, ficou $20 pra gente. Acho que pra gente tomar um sorvete desse. Vai lá comemorar um pouquinho também, vai. Ficou Vai $20 tomar, na nossa mão. vai comer uma pizza ali Foi da isso. Domino's. Ali eu falei, cara, esse é pra eu ficar realmente nesse lugar. E aí eu fiz o diploma e o advanced de diploma de... Eu não cheguei nem a fazer o advanced completo, porque como eu tinha feito o diploma, e aí eu fiz na Australásia, aí então encurtou. Então eu fiquei ali no visto de estudante quase 2 anos. Não, eu tô de boca aberta. Foi, pois é. Caraca. Vou mandar o vídeo pra você colocar. Que Maravilhoso. legal. Bem legal, né? Arrasou. E Aí é o que ele tava falando ali, né? O povo diz dinheiro não cai do céu, eu não sei de que céu que você tá falando, porque do meu cai. não acho dinheiro no lixo, não sei de qual, porque Não, eu não, achei. não, eu acho, né? Eu achei dinheiro no lixo. Pois é. Viu, Austrália, vocês podem achar dinheiro no lixo, gente, caramba. É isso. Não, e não é dinheiro, né? É dólar. É dólar. Tu vai achar dólar no lixo. Ilana, e aí você fez esse leadership management, né? Não, eu fiz project management. Project management por 2 anos. E aí, depois, conta os next E step. daí depois eu já fui sponsorada. Mas aí, nesses 2 anos, aí, você trabalhou com mais o quê? Você trabalhou numa contabilidade, não foi isso? Você trabalhou com... Eu cheguei na contabilidade um pouquinho depois. Na época eu tava trabalhei de camareira, eu trabalhei de muita coisa. Tá. Trabalhei de camareira, trabalhei cuidando de idoso, de pessoa com deficiência, churrascaria, de várias coisas. Quando eu comecei a fazer esse curso, ele era muito complexo.
E ele, porque era gestão de projetos. Então, era uma documentação muito grande. E na minha cabeça, o que todo mundo tinha falado é que vai pro VET, que o VET não vai te dar trabalho. Você vai fazer meia dúzia de trabalho ali, vai ser tranquilo para você. Então, eu caí nesse conto da carochinha. Só que eu cheguei nessa escola, e essa escola, o meu curso, os assessments eram de 50 páginas. Então, eu tinha que fazer muito assessment, escrever muito e tal. E comecei a fazer. Só que aí umas amigas... E eu ia muito bem, né? Porque eu trabalhava com documentação de projeto antes, então eu ia muito bem. Aí umas amigas começaram a falar, escuta, você não quer fazer? Eu pago para você? E aí eu falei, por que não? Na minha cabeça, né? E aí eu comecei a fazer alguns assessments para algumas pessoas dali. Daqui a pouco eu comecei a fazer mais. Quando eu me vi, eu estava fazendo assessment, né? E eu estava fazendo assessment para algumas pessoas e se tornou meu business, para ser sincera. Caraca! Tá? Era o que eu estava fazendo. E aí eu consegui uma entrevista, não me pergunte como, numa escola de uma menina que ensinava coisas de business e tudo mais. E ela queria que eu desse aula de Excel, porque eu sou muito boa com Excel. E aí quando eu fui nessa escola, eu falei assim para ela, olha só, eu faço minhas coisas de Excel, mas eu também faço assessment, eu faço assessment para as pessoas. E ela era dona, acho que da escola, e ela disse assim, olha só, isso que você está fazendo é errado, sabia? Não pode fazer isso. Nossa, eu fiquei arrasada, porque eu não sabia que não podia, literalmente. Sim. Por mais que possa parecer hoje em dia uma coisa óbvia, mas eu não sabia que eu não podia fazer aquilo. E aí eu fui pra casa e eu falei assim pra ele, eu não vou mais fazer. A partir de hoje, eu não vou mais fazer a assessment pra ninguém. Só que esse era o meu trabalho, né? E aí eu falei, eu vou entregar o que eu tenho que entregar, mas eu não vou mais fazer assessment pra ninguém. E aí eu parei de fazer isso, só que eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida agora? Foi quando eu encontrei uma coach, procurei uma coach de carreira. Porque eu acho que aqui na Austrália a gente se perde muito em termos de identidade. E eu falei, eu não me sinto à vontade para voltar para minha área, eu gosto de fazer isso, mas eu não estou preparada para voltar. Só que eu não queria mais continuar fazendo as coisas que eu estava fazendo, porque me cansava. Eu trabalhava no hotel, era camareira, eu praticamente pegava meu salário, saía do hotel e ia fazer massagem lá, ali no Chinatown, porque minhas costas acabavam comigo. E aí eu falei, eu preciso encontrar alguma coisa. E aí eu procurei uma coach de carreira, que ela me auxiliou para conseguir entender o que eu podia usufruir com o pouco de inglês que eu tinha. Eu tinha estudado 4 meses. Eu sempre trabalhei com brasileiro, sempre foi isso, né? Então, eu não tinha muita oportunidade de treinar o meu inglês, então eu não me sentia confortável para ir para o hospitality, para fazer nada disso. E aí eu encontrei essa coach. E aí eu peguei e, na época, eu disse para ela, eu amo planilha, eu amo organizar financeiro, eu amo. Ela falou, você não quer organizar a minha empresa? Eu disse, por que não? E aí eu organizei, na época não era nem por dinheiro, nós trocamos ali o serviço, eu organizei a empresa dela, tudo. E ela falou, olha, eu vou para um evento de empreendedores brasileiros. Você não quer ir comigo? Estou te convidando para você ir, para você me ver a minha palestra. Eu disse, bora. E aí eu fui para esse evento. Quando eu cheguei nesse evento, eu tive a brilhante ideia de oferecer meu trabalho de graça. Eu disse, gente, eu amo Excel, eu tô com saudade de fazer isso, eu fiz isso há pouco tempo para essa menina, e quem precisar de ajuda com planilhas, eu tô feliz de ajudar, então me avisa que eu vou fazer, né? E quando eu falei isso, a dona do escritório de contabilidade me viu e disse assim, oi, queria conhecer um pouquinho mais do seu trabalho e tudo mais, vamos tomar um café, aqui tá muito cuidado, toma meu cartão, e me deu o cartão dela. Olha que legal. Aí ela disse, me liga para marcarmos um café. Eu peguei o coisa. Você ligou? Você ligou? Eu não. Porque eu pensei, eu não tô pronta para isso. Né? Caraca. Que é o problema que a gente tem de se diminuir. Exato. Eu disse, eu não tenho nada para oferecer para ela. O que eu vou oferecer para ela? Imagina, eu só sei mexer no Excel, não sei fazer nada de contabilidade, não sei falar inglês, não vou. Aí essa pessoa, a minha coach de carreira na época, disse assim, olha só, você organizou toda a minha vida, eu preciso fazer meu imposto de renda. Você quer ela comigo no escritório, não, para me ajudar? Aí eu disse, eu vou explicar, né? Quando eu cheguei no escritório de contabilidade, quem era a contadora dela? Ai, caraca. A mesma pessoa que tinha dito pra mim, me liga, ela disse... Aí ela pôde ver o meu trabalho. Aí já não era mais a mesma coisa. Então ela abriu ali os controles, viu e disse assim, nossa, muito legal. Escuta, você ainda tem meu cartão? Aí eu não. Aí ela falou assim, então toma aqui meu cartão, me liga. Você ligou? Você ligou? Você brincou. Eu não liguei pela segunda vez. E eu estava ali no escritório. Eu vi que todo mundo era brasileiro. Eu podia ter arriscado. Sim. Né? Mas, de novo, gente, é a gente se diminuir. Sim. E eu disse não. Aí, ela pediu ajuda. Né? A dona do escritório estava contratando uma recepcionista, ligou para a coach de carreira e disse, olha só, você conversa com tantas pessoas, tem alguém comunicativo? Alguém que pode atender o telefone aqui para mim? Ela disse, tem sim. A Ilana. Ela disse, não, a Ilana não quer. Eu já chamei ela 2 vezes para um café e ela não quis. E aí ela disse, não, ela quer sim. Aí a minha coach me ligou na época e disse assim, olha só, você vai ligar para ela agora. E eu desliguei o telefone, liguei, nem pensei nem nada. E eu peguei o telefone e eu liguei. E eu disse, oi, então, sou eu. Eu não fiz entrevista, eu não entreguei currículo, de novo. Foi ele, mais uma vez, eu não entreguei, foi uma ligação de 4 minutos. Eu desliguei, ela disse assim para mim, terça-feira você pode começar.
Eu liguei pro meu marido e disse assim, acho que eu consegui um trabalho no escritório de contabilidade. Aí ele falou, como assim você acha? Eu falei, não sei. Eu falei, pô, 4 minutos, eu não entreguei meu currículo, eu não falei nada. E ela falou pra eu começar. Na terça-feira eu tô lá. E foi assim que eu comecei a trabalhar no escritório. Olha. E aí fiquei ali no escritório por um tempão. Eu entrei pra atender telefone, mas, de novo, eu gosto de processo, gosto de planilha. Não dava só pra ficar atendendo telefone. Eu via que tinha umas planilhas que estavam muito ruins, tinha umas coisas muito defasadas. Eu falei, quer saber, eu vou fazer um pouquinho mais. Comecei a mexer numa coisa, comecei a mexer na outra. Entrei na terça. Na quinta-feira da semana seguinte, ela disse, olha só, tô mudando de cidade, preciso de alguém que seja ali meus olhos dentro do escritório e que me ajude a gerenciar. Você pode ser minha coordenadora? E eu disse, eu não sei nada de tax return, eu não sei nada de imposto, eu não sei nada de Austrália nesse sentido. E ela disse, não tem problema, eu te preparo. E eu vou avisar o time e eu te oriento. E aí eu me tornei coordenadora ali do escritório. E, cara, ali pra mim foi ótimo, porque eu tenho um prazer muito grande de ver negócios que são pequenos crescer, né? E eu já tinha feito isso anteriormente, então eu mergulhei naquilo ali. Não tinha expectativa de ter visto nenhum, porque existia um mito de que as empresas tinham que ter 1 milhão de faturamento para sponsorar. Aí que é um mito que não existe. Então, mas não existe. É. Então, assim, eu não tinha esperança de ser sponsorada lá, porque eu sabia que não tinha aquele faturamento. O Marco ia seguir com a parte de carpenter, então ele foi seguindo. Mas eu simplesmente me joguei ali, vesti a camisa e fiz muita coisa. E aí a dona do escritório, conversando num churrasco com uma agente de imigração, que por sinal foi a gente que cuidou do meu caso, ela falou assim, poxa, tão chato, né? A gente é empresa, tem condições de pagar, tem funcionário que é qualificado e a gente não consegue sponsorar. Que coisa chata isso, a imigração devia facilitar um pouquinho mais. Aí a gente disse, olha, a gente pode de repente tentar, porque o Wollongong se tornou uma regional e agora tá dando visto lá. E aí ela falou, se eu abrir um escritório lá, dá para eu sponsorar? Ela disse, pode ser que dê. E foi basicamente isso que aconteceu. Ela abriu um escritório, ela me deu um papel e disse, tá aberto. Fala com a gente de imigração e vê se você consegue se sponsorar. Vê se dá tempo, né? E aí foi isso. E aí eu ia tentar me sponsorar como business analyst ou alguma coisa como algum management, mas você precisa ter umas cartas, as qualificações. Eu tinha 7 semanas. Eu não ia conseguir todas as tuas cartas de qualificação. Um dia um telefone tocou, uma cliente falou, eu preciso de uma carta de contador e eu estou aplicando para personal assistant. Aqui, na época, acho que ela estava em Canberra, na regional. Aí eu disse, personal assistant, como assim? Aí eu fui ler. E aí eu descobri que existia uma posição que dava visto, que era basicamente para quem tem funções administrativas. O que ela pede de atividade é muito simples. Atender telefone, mandar e-mail, organizar documentação. Tudo isso eu fazia. Fazia muito mais? Fazia. Mas eu fazia tudo aquilo. E ali eu entendi que era uma possibilidade de eu conseguir um caminho. Então, muita gente não conhece essa profissão. Muita gente não conhece essa possibilidade. Muita gente acha que não dá para abrir em regional, que vai ter que ir para muito longe. E não. A gente tem uma regional aqui do lado, né? Falando especificamente para quem está em Sydney, a gente tem uma regional aqui do lado, que é o Wollongong, para uma profissão que é simples. Então, muitas vezes, o que falta é um pouco mais do conhecimento, de explorar as coisas. A gente vai seguindo muito no caminho comum, né? E é uma posição que, gente, foi super simples de qualificar. Eu tive que aplicar um skill assessment. Então, o VetaSES, né? Ele me aprovou com um monte de anos de experiência, porque quem está trabalhando no escritório, basicamente, faz isso. Você pode fazer na área de marketing, mas você vai continuar mandando e-mail, você vai continuar organizando documentação, você vai continuar fazendo isso. Então, todo mundo consegue qualificar. E você pode usar a sua experiência do Brasil, nesse caso? Usei minha experiência do Brasil. Porque você pode usar até 3 anos nos últimos 5, né? E eu tinha, acho que, 2 anos aqui só. Então, eu pude usar as experiências de lá. Sim. Eu dei a sorte, porque eu trabalhei de cleaner no TFN para uma australiana na época. E ela também era super bagunçada com os processos dela. E eu fui lá e ajudei ela. E ajudei com a parte financeira dela também. Então, ao final de tudo, ela me deu uma carta. De que eu tinha feito esses processos para ela, que contou para mim também. Que legal. Então, assim, uma coisa que eu dou de dica para as pessoas é, cara, se você acha que você é bom em alguma coisa, se você gosta de alguma coisa, não fica se limitando para as oportunidades que as pessoas vão te dar, né? Se arrisca, se joga, tenta fazer alguma coisa, porque às vezes a oportunidade vai aparecer de onde você menos esperar. E você consegue aproveitar. Eu consegui aproveitar de uma empresa de cleaner, a minha experiência. Eu consegui qualificar com mais do que eu precisava, graças a Deus. E aí qualifiquei, apliquei, deu tudo certo, fui para lá. Qualifiquei a empresa também, uma coisa muito legal. Foi meu primeiro processo de qualificação de empresa, porque a gente acha que precisa ter 1 milhão de faturamento, que a empresa precisa estar rodando, sei lá, há 12 meses, e não precisa, né? A gente precisa mostrar, basicamente, para a imigração que existem condições financeiras daquela empresa pagar e que existe uma necessidade dentro da empresa
de uma posição daquela que você vai solicitar mais para frente. E foi o que eu fiz. Então, a empresa tinha acabado de abrir, a gente está falando de 7 semanas. Então, eu mostrei ali para eles que a empresa estava migrando para uma regional e que, por ser uma atividade bem burocrática, que era importante ter alguém que cuidasse da parte documental e garantisse que todos os procedimentos que acontecessem na unidade de Sydney também acontecessem na unidade de Wollongong. E a gente faz isso através de um business plan. Então, eu preparei toda essa documentação, mostrei e foi aprovado. Né? Então, a gente conseguiu fazer todo esse processo. Saiu, eu fiquei lá em Wollongong por 3 anos, que era o tempo que eu tinha que ficar. E aí, meu PR saiu, foi maravilhoso, foi ótimo, consegui a aprovação. As pessoas perguntam, e aí, Lana, vai voltar para Sydney? Não tenho pretensão de voltar para Sydney. Wollongong é maravilhoso. Você não sai daqui, para. Não, eu vivo aqui, exatamente. Eu vivo aqui, eu tô mais aqui que lá. Posso bem dizer assim, né? Tem mês que eu venho todo final de semana. Para alguns clientes, por exemplo, a minha parte financeira, eu não trabalho como mentora. Eu trabalho, de fato, como se eu fosse uma sócia de aluguel para você. Então, você tem um negócio, eu vou entrar com você, eu vou pegar tua nota, vou olhar teu cartão de crédito. Não vou só ensinar. Então, tenho muitos clientes aqui. Então, às vezes, eu venho para atender presencialmente o cliente. Então, assim, é muito tranquilo. Eu pego um trem que é 1 hora. É bem tranquilo de vir. Tá ali no ar-condicionado, é bem de boa. Eu venho trabalhando. Então, é super fácil de vir. Então, eu não tenho a intenção de voltar. O Wollongong é maravilhoso. Mas aí eu já peguei o visto e eu pretendo ficar por lá. Sim, que legal. Eu trabalho também. Olha, você vê uma oportunidade de pegar um visto e no final ela se apaixonou pela cidade. Me apaixonei pela cidade, maravilhoso. Caraca, e aí? Próximos planos? E vamos abrir aí pro que você realmente faz nesse trabalho. Bom, já contou, né, o que você faz no seu trabalho. Porque você primeiro experimentou o seu serviço e agora você oferece isso para as outras empresas, não é isso? Exatamente. Então, detalhe um pouquinho mais pra gente do que você faz. Exatamente. Assim. Na parte específica de sponsor, que eu acho que é o pessoal tem mais interesse e que muitas pessoas se espantam quando eu falo, né? Basicamente, o que a imigração precisa saber é que a empresa ela tem capacidade financeira de arcar. Quando a imigração ela fala não para uma empresa, não é porque ela acha que não faz sentido, que a empresa não merece, qualquer coisa do tipo, é porque ela entende que financeiramente a empresa não vai arcar. A preocupação da imigração nesse processo de avaliação de SBS é com o funcionário. Por quê? Porque você está colocando uma pessoa por 3 anos em um determinado salário e essa pessoa está comprometida em ficar naquele lugar. Você vai ter condição de honrar? É essa a preocupação. Uma coisa muito importante de eu dizer é que todos os pontos que eu trago aqui são pontos que eu venho trabalhando já e conversando bastante com agentes de imigração. Então, o processo em si da aplicação não é uma coisa que eu faço. Eu tenho alguns parceiros, normalmente, ou o cliente aplica por conta própria. O meu papel ele é analítico na empresa. Eu vou olhar o business da pessoa, olhar o que a imigração vai olhar. É esse o meu olhar. É o mesmo olhar de um avaliador, tá? Então, o que eu faço? Eu entendo ali as finanças da empresa. Então, se é uma empresa que já tem um faturamento tranquilo, é super de boa dela poder mandar um BES, um Tax Return, e conseguir uma aprovação. Por quê? Porque eu olho ali, fatura 1 milhão, vou contratar uma pessoa que vai pagar 75 mil, é óbvio que tem condições financeiras, você não precisa fazer mais nada. Mas se você é uma empresa que é pequena, eu vou dar um exemplo de um caso que eu qualifiquei. Uma empresa que tinha um faturamento anual de 50 mil no ano, e ela ia contratar uma pessoa de 75 mil. Essa empresa foi qualificada. Como? Mostrando através de evidências que ela não tem o dinheiro hoje, mas que ela vai ter. Caraca, e para ela ter, ela precisa daquela pessoa. Você brincou. E a gente conseguiu qualificar. Foi um desafio que eu assumi ali. Era um cliente que ele ia embora. Pintura. Foi um pintor. Foi um pintor. Ele ia embora, ele tinha acabado de ter um filho. Para mim é muito importante quando eu conheço um pouco da história, porque eu acho que a gente se identifica ali com o caso. Sim. Então, ele ia embora, ele não tinha mais oportunidade nenhuma. O filho dele tinha acabado de nascer e ele falou, vou pro tudo ou nada. E aí é risco. Eu vou tentar? Sim. E aí, o que eu fiz foi, cara, você tem contratos com empresas? Os contratos que você tem rodando hoje, você consegue documentar para que eles consigam ver que tem uma demanda para você? Você tem possíveis cotações? Então, todas essas documentações reforçam. E aí, eu venho com o quê? Com um estudo de mercado para dizer, olha só, a área de construção civil está aquecida dessa forma, é preciso... se eu tenho um pintor qualificado que vai me entregar, no caso dele, ele tinha umas especializações, isso valoriza o imóvel em tanto. Então, eu trago todo um contexto para dizer para eles que aquilo é importante. Eu preciso ter aquela pessoa e se eu tiver aquela pessoa, eu vou chegar naquele resultado. Então, tudo é uma documentação. E aí, eles fazem a aprovação. Né? No nosso caso, foi aprovado todo o processo. Foi aprovado toda a parte da empresa e o cliente já está com visto granted, né? Ou um outro caso também muito similar foi, eu abri uma empresa, a empresa foi aberta para sponsorar. Ou seja, não tinha nenhum relatório financeiro, nada. Sim. Não tinha histórico. Né? Isso aí foi basicamente pesquisa de mercado. Era uma empresa de fotografia especializada em apartamentos. Então, o que a gente falou? Qual a história que a gente conta para a imigração? Olha só, como é que tá o mercado para venda de apartamento?
Então, vai movimentar tantos milhões de dólares. Beleza. Quando eu tenho um fotógrafo, um anúncio feito por um fotógrafo profissional, isso aumenta? Aumenta. Descobri que aumenta em 30% a ida das pessoas até as inspections. Isso aumenta a possibilidade de fechamento de um apartamento, de uma compra. Então, foi dentro desse contexto que eu disse, eu tenho mercado, eu tenho demanda, eu preciso de alguém especializado para isso, e a gente vai abrir dentro nesses locais. Abrimos, mostramos ali o que a empresa já tinha de prospecção e também foi aprovado. Então, assim, o negócio é você conseguir sentar, entender e fazer com que fique claro para a imigração. São todos os casos que dão para fazer? Não. Eu, particularmente, não pego casos que eu entendo que não vai sair. Porque eu acho que, assim, é uma frustração para o cliente. É uma questão que também pode afetar ali diretamente o meu trabalho em si, enfim. Então, eu analiso com muito cuidado e muito critério. Exato. Né? Você sabe já. Eu já sei mais ou menos como é que eles vão olhar. Então, não adianta eu ir para uma aplicação que não vai sair, tá né? Transparente, né? Com ele, perfeito. E aí, eu tento não pegar essas aplicações, mas quando eu pego... Normalmente. Dá bom. E eu fico muito feliz porque eu consigo... Gente, você sabe disso. Visto é a transformação da vida das pessoas. Então, não é só um papel. E eu não trato como um papel. É o futuro das pessoas. Quando o meu visto foi aprovado, minha mãe ficou feliz, meu pai ficou feliz, meus irmãos ficaram felizes. Então, assim, não é só aquela pessoa. Então, hoje, para mim... Esse trabalho, claro, eu faço outros, a gente também pode abordar, mas esse trabalho especificamente, ele mexe com o meu coração no sentido de que eu posso usar skill para transformar a vida de uma pessoa de fato, com certeza. né? E abrir oportunidades que não são exploradas. Exato. Então, eu tive, graças a Deus, parceiros muito bons, advogados de imigração. Eu tenho trabalhado com alguns advogados individuais e algumas agências também, migratórias, que são pessoas que dizem, cara, eu quero tentar, porque tem muita gente que diz assim, não dá, essa empresa não vai fazer. Então, a gente que fala assim, vamos tentar fazer isso, porque dá para fazer. Então, assim... Tem muitas possibilidades, gente. Salão de cabeleireiro, não importa a tua atividade. Se você tiver uma empresa boa e você tiver uma demanda, tiver uma atividade, uma profissão, dá para qualificar, tá? Então, essa é uma das frentes que eu faço na parte documental. A parte de grants também, que daí eu ajudo também em preparar toda a documentação, que é a documentação do governo. Também vão ser relatórios financeiros, ou vão ser alguns formulários, algumas evidências também para o governo. E também os loans, também os empréstimos, muitas vezes. Então, acaba que é uma demanda hoje que ela tem uma necessidade muito grande, as pessoas precisam dessa ajuda e muitas vezes elas não sabem buscar. Na verdade, sim, essa é a primeira vez que eu estou falando abertamente do trabalho. Graças a Deus, eu tenho trabalhado por indicação. Então, assim, eu nem abri uma divulgação gigantesca porque eu tenho recebido indicação, justamente porque as pessoas têm essa necessidade. Não é algo que muitas vezes o contador ele vai entregar, porque o contador, o foco dele vai ser o resultado final, vai ser as obrigações fiscais do cliente, não o planejamento antes. E não é muitas vezes uma coisa que o agente de imigração vai fazer também, porque o foco dele é a aplicação do visto em si. Então, eu entro juntando tudo isso, legal, né? Juntando demais. a necessidade da pessoa, juntando aquilo que ela precisa e documentando Não, tudo e uma isso. solução, né? Dando uma solução, onde você acha que não vai ter, você traz uma solução assim, caraca, muito Por legal. isso que eu gosto de definir ali meu trabalho de uma maneira mais genérica como soluções estratégicas, porque vai depender muito do que a pessoa precisa. Exato. Não adianta eu falar que eu sou uma empresa de gestão financeira, porque eu não sou só uma empresa de gestão financeira. Eu posso entregar gestão financeira para você, mas se você precisar da minha ajuda em alguma outra frente, eu também consigo fazer. Sim. Há pouco tempo eu fui para Queensland para aplicar um treinamento. Então, assim, Você atua também no mercado de Queensland? atuo também. Eu tô em Austrália, né? Austrália, geral. Então, há pouco tempo eu tenho cliente que está Adelaide, tem cliente Perth, tem cliente em Queensland. Legal. Já tem bastante, graças a Deus, as coisas estão acontecendo. Então, assim, eu fui há pouco tempo para Queensland para fazer um treinamento, uma necessidade. Foi um grant aprovado, então eu fui para identificar as necessidades individuais de cada um dos funcionários. Agora estou fazendo um plano de treinamento com metas. Então, assim, toda a minha experiência no Brasil, apesar de oficialmente com a minha empresa eu estar num período ali recentemente lançada, digamos assim, toda a minha bagagem do Brasil me ajudou muito, eu trabalhei todos esses anos, foram, sei lá, 15 anos de experiência sempre, e eu só fui me dar conta disso depois que eu abri o negócio, sempre com a parte estratégica, sempre em diretoria. Eu nunca tinha realizado isso, né? E aí, depois que eu vim pra cá, fiquei ali na advance de diploma, fazendo aquelas documentações chatas, os assessments chatos, isso me deu bagagem. E aí, quando eu fui pro escritório de contabilidade, me deu bagagem, primeiro, na parte de tax em si, que é muito importante, e me deu uma bagagem porque eu conversei com gente de tudo quanto é setor. Hoje eu tenho uma visão completa de várias coisas.
Porque você atende Ou gente administração de tudo empresas nós. mais bem aplicada, hein, Ilana? Pois é. Viu? Tem uma solução pra quem faz administração de empresa. Tem, sempre tem um buraquinho. Sempre tem um buraquinho ali pra você se enfiar, é isso. Caraca, meu, que bacana, que legal. Foi que foi, hein? Pois é. Caramba. Vamos pro bate-bola? Bora. Ai, meu Bora, Deus. pronto. Preparada? Preparada? Você vai 3, isso. você vai 2, você começa? Eu começo. Então vai, bate-bola, arruma Dinheiro. onde? Uma palavra. Você acredita que eu já tinha treinado isso e eu esqueci? Aqui é real e oficial, é isso. E eu treino. a humildade de acredita? falar. Legal. Acredita? Você treinou? Eu treinei, claro, treinei. Tem que treinar, Falei, né? Fazer feio. Sabia bate-bola? Eu falei pra você que eu fiquei essa semana inteira ali. ó. Olha! Pois é, sabia, dinheiro. Eu acho que dinheiro é oportunidade. Oportunidade. Mudança. Família. Base. Desafios. Crescimento. Marido. Só porque ele Olha lá. Marida! Essa você não treinou! Não, marido eu não treinei. Eu já falei, não falei, Porto Seguro. Vai, E fé? vai a mais. Tudo. Combustível. Arrasou. Vamos botar como combustível. Arrasou. Enquanto a Pri prepara um drinkzinho ali pra nós falamos assim, uma jornada bem legal. Parabéns pela sua história. Nossa, foi muito legal. Você entregou pra caraca aqui, ó, rapidão, Só 2.0. testemunho. Foi muito legal. Bravo. Mas assim, nem tudo foi um mar de rosa nessa Austrália, né? Não. Fala um pouquinho dos perrengues aí. Tipo assim, você fala, tipo, passei um perrengaço, assim, que isso foi... Deu vontade de, poxa, desistir. Teve alguma coisa, Deu aquela assim? chacoalhada. Ou com teve. você, ou com o maridão, Não, assim? teve sim. Eu acho que assim, especialmente quando a gente está nesse processo de visto e tudo mais, as entregas que a gente tem que fazer, eu acho que eu não vou trazer exemplos específicos, mas eu acho que o contexto como um todo, a gente se perde muito nas questões dos nossos valores, e é muito importante a gente saber. Porque às vezes a gente fica nessa desespero do tipo assim, cara, eu tenho um visto, eu tenho uma necessidade, eu tenho que conseguir. Só que não vale tudo por aquilo que você quer. Você precisa estar muito ciente de quem você é. Então, assim, eu tive alguns conflitos nesse sentido, assim, que foram conflitos para mim bem intensos. Quando eu digo intensos, eu tô falando intensos na realidade, do tipo assim, psicólogo, do tipo, cara, chorar, porque nem tudo a gente consegue administrar, mas a gente sabe a nossa responsabilidade. Eu tenho um lugar para chegar. Só que, assim, quanto vai me custar e quanto eu tô disposta a fazer por isso? Nem tudo vale a pena, não vale a pena a gente fazer. Então, assim, quando você se puxa para dizer alguns nãos que podem te custar Não, o que é você importante. quer, mas que pode te custar aquilo que você quer, isso acaba, às vezes, te mexendo muito, sabe? Destabilizando, Exatamente. Então, eu acho que, no todo, quando eu penso sobre Austrália, eu penso sobre autoconhecimento. Eu acho que isso é fundamental quando a gente está aqui. Então, eu acho que mais nesse sentido, assim. E eu acho que também, eu sou uma pessoa de controle, né? E aqui você não tem controle de absolutamente nada. Então, assim, uma semana você tem trabalho, outra semana você não tem trabalho, uma semana você tá bem, você tá com a saúde lá em cima, outra semana você tá lá embaixo, você não tem nem tempo de ficar doente, porque se você ficar doente, você não vai pagar teu aluguel. Então, assim, não tem. Então, abrir mão tem a desse... Não russa. tem conversa, aqui não Só tem conversa. aqui, ó. Eu falo, olha, aqui, a Austrália é onde acho que muita gente já usa essa frase, né? Onde o filho chora e a mãe não vê. Porque, literalmente, Surra você de chora e aí tua mãe vida, liga e tem você um fala, monte de coisa. oi, eu tô ótima, tá tudo bem, graças a Deus. Você te liga, meu Deus, e agora? Né? Então... É isso. Legal, não é porque a gente faz essas perguntas, porque é uma jornada linda, mas é claro que a gente tem que trazer a realidade pra galera, né? Porque senão a pessoa fala, nossa, é pra se inspirar mesmo na história da Ilana. Teve coisa aqui que ninguém falou, com certeza. Você tem que pegar essa história aqui e voltar no 0.5, que vai dar 2 horas, que ela entregou em 45 minutos aqui. Mas você tem que voltar, porque teve muita coisa legal que talvez você não absorveu. E a gente até desculpa, porque como a gente entende todo um processo de sponsorship, de uma empresa, de condições da empresa, né, poder sponsorar. Então, a gente também está à disposição se precisarem de alguma ajuda. Olha, vi aquele episódio da Ilana, não entendi exatamente um termo. Deixa nos comentários aqui, se a gente puder, a gente responde. Senão, a Ilana entra lá também e responde para vocês, tá bom? Gente, assim, né, a Sheila deixa meu arroba ali no comecinho. Eu gosto muito de falar sobre isso. Então, assim, pra mim não tem problema nenhum. Me manda uma mensagem, me pergunta. Legal. Eu não tenho problema nenhum realmente em ajudar.
Eu lembro que quando eu fui fazer meu visto, eu tinha isso. Eu quero ajudar o máximo de pessoas que eu posso, porque quando for o meu, eu também quero que as pessoas me ajudem. Pensava bem assim mesmo, tem que plantar para eu colher. A gente não colhe e depois planta, né? A gente primeiro planta. Então, assim, eu sempre pensei nisso. Então, quem tiver dúvida, alguma coisa, cara, eu tô pensando em fazer isso. Eu tô com uma pessoa que tá vendo isso para mim, mas eu não tô segura. Eu não vou revalidar o trabalho de uma outra pessoa. Você faz uma consultoria, amiga? Tem uma... Faço consultoria. Dá pra fazer uma consultoria? Tô com uma ideia aqui e aí dá pra fazer. Buscar uma horinha ali e trocar uma ideia. Exatamente. Legal. Aí a gente conversa, olha ali o que der. E eu vou ser sincera, né? E claro que a aplicação eu vou sempre direcionar, ou se a pessoa não tiver um agente de imigração, ou eu vou direcionar ela para um parceiro, para algum parceiro, ou ela segue ali o processo dela. Como ela quiser, independente. Exatamente, como ela quiser. Arrasou. Vamos lá? Bora brindar? Muito bom. Antes da gente ir para esse brinde maravilhoso... Muito obrigada. A gente tem uma pergunta pra você, que você tem que olhar naquela câmera ali, assim, olho no olho da galera e responder se intercâmbio é pra todos. Não, intercâmbio não é pra todos. Quer justificar? Eu não acho que isso é um problema, tá? Tipo assim, nossa, intercâmbio é pra todos. Não é. Só os super-heróis que conseguem. Não. Intercâmbio não é pra todos porque exige você abrir mão de você mesmo. Entendeu? Você tem que se despir. Eu vim de uma realidade que eu trabalhava na Paulista. Cílios, cabelos postiços, não sei o quê, 2 celulares, 2 notebooks. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei nas 3 primeiras semanas com pó no pulmão, não podendo dormir porque eu tava fazendo cleaner de obra. Quando eu fui tirar meus apliques, gente, vou dar mais um... Vamos entregar mais um pouquinho, né? Vai, lógico. Você tem tempo, você tem tempo. Quando eu fui tirar meu aplique, né, que eu tava aqui, quem tirou foi meu marido. Gente, pra mim, foi tipo a Carolina Dickman raspando a cabeça, tá? Tirando aquilo. Por quê? Porque eu tava identificada com aquilo. Aquilo era quem eu era. Eu era aquela imagem. Eu era aquela pessoa. Então, assim, quando você vem pra cá, você tem que estar muito disposto a abrir mão de tudo isso. Eu sempre falo, intercâmbio não é pra todos, semana não é pra todos. Cada pessoa tem a tua caixinha que se encaixa bem, sabe? Então, eu acho que é muito desafiador, exige demais. Quando você tem um apego muito grande com a tua família, é muito difícil. Então, vai depender dos valores de cada pessoa. Mas eu não acho que intercâmbio é para todos. Isso não é uma coisa ruim, tá? Arrasou, não é uma coisa ruim. A gente precisa da sua opinião para poder ajudar aquela galera que tá do outro lado lá. E eles se identificarem ou não com o que você fala. Isso vale muito para nós, mesmo. Porque o negócio não é fácil. É bonito, mas é bom. É ruim, mas é bom, mas é ruim, né? Ela falou que ela não se identificava. Olha como essa mulher tá bonita, gente. Pelo amor de Deus. Caraca, meu. Mas você acha que eu ia assim pro cleaner de obra? Não, isso aqui não é. Não, é real e oficial. Não mesmo. Com certeza não. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio, mas a gente queria brindar com você. Até que, enfim, saiu essa entrevista, né? Saiu. Mas antes disso, Ilana, a gente queria que você olhasse lá pra trás, sabe? Lá pro comecinho da sua história lá no Brasil, né? Quando você teve aquela primeira vontade de vir, que você, de repente, passou ali por 15 anos, iria ali pro Disney, que era aquilo que Deus queria pra você, que Deus queria isso pra mim, aí vem uma festinha, né? Que é bem tentador pra uma menina ainda, né? Que a gente gosta da realidade que a gente vem do Brasil, independente de ser um pouco mais ou menos classe social, independente é muito importante. E aí você fala, não era aquilo mesmo, né? Então desviou. Aí depois veio outra oportunidade, Deus sempre falando com você. E essa história é muito legal você contar, porque quantas pessoas, né, não escutam a voz de Deus, na verdade, né? E Deus, de uma certa forma, ele te cercou ali, né? Ele não teve jeito. Ele falou, vai acontecer. Inclusive, mudar a cabeça do seu marido, porque não foi só, né? Não é sobre mim, né? Ele realmente mudou todo um cotidiano para poder mudar o seu destino. E, às vezes, pra gente não é fácil sair do Brasil, que é o que você falou. Poxa, já tô na minha zona de conforto, já trabalho em empresas legais, tenho uma posição bacana, porque, afinal de contas, a nossa cultura, ela nos encaminha para isso no Brasil, que é crescer e ir para os bons caminhos. Os nossos pais nos educam assim, ter uma faculdade, conseguir um bom emprego, construir a sua família. E isso pra gente é um sinal de sucesso em muitos dos casos, né? Tipo, olha, legal, tô estabilizado numa empresa, tenho acesso à diretoria, ou posso ser uma próxima diretora de uma empresa. Então, isso é. Então, a gente olhar e falar, caraca, eu vou comprar um apartamento. Comprar um apartamento é uma vitória, cara, no Brasil. Você, poxa, consegui com o meu esforço do meu marido. Eu me lembro quando eu vim pra Austrália, que eu olhei pro meu apartamento, todos aqueles móveis que eu tinha parcelado nas Casas Bahias por anos. Como que eu vou largar tudo isso? Porque aquilo eu paguei, às vezes, em 12 vezes sem juros, né? Então, pra gente se desprender de todas essas conquistas e dar um passo para fazer um intercâmbio,
E, às vezes, quando você sabe ainda que tem um propósito maior, porque muitas pessoas pensam em vir e voltar pro país, que é o que era o meu caso. Então, eu deixei meu apartamento fechadinho lá, tava tudo bem. Voltar? Eu nunca pensei em ficar nessa Austrália, nunca. Mas isso vai ficar para uma próxima, para um próximo episódio. Mas, quando as pessoas já vêm com essa questão, talvez eu possa ficar nesse país, eu quero construir, não é fácil. Então, a gente queria reconhecer mesmo, sabe, a sua história de abrir mão, né, e falar, maridão, agora você vai também, abre o caminho, e mesmo assim ainda lá, tentando estar naquela zona de conforto, e aí sim, coragem de vocês, parabéns pra vocês por dar a oportunidade, né, do sim dele vir, de ter esse planejamento também dele vir e falar, não, acho que aqui vai rolar, vem que dá pra se virar, dá pra fazer um cleaner, dá pra abrir uns caminhos, e, de novo, a sua história é sensacional, porque por mais que você buscou oportunidades, elas também te agarraram mais uma vez, né? Porque essa história de você ter essa oportunidade foi magnífica, mas fruto do que você mostrou. Porque ninguém dá nada pra ninguém assim à toa. Não dá mesmo. Ninguém vai te chamar, vem trabalhar comigo, porque eu acho que você é boa em contabilidade. Não, por o seu posicionamento, né? Por você ir, acreditar, fazer e sempre falar sim. Aquele encontro que você falou assim, vamos ali pra você ver a palestrante. Muitas pessoas hoje falariam assim, não, eu já entreguei lá o planilha financeira pra você, eu tenho mais o que fazer. Agora, vai lá você na sua planilha, eu não tenho nada a ver com isso. E você, não, eu vou lá. Lá você fez um network, já deixou, né? Opa, já teve ali a disposição de oferecer seu serviço. Já colocou a cara a tapa. Mesmo que você não acreditou, que ainda já falaram, tá aqui, me liga, você não ligou. Aí, de novo, sempre. Então, tudo isso é mérito seu. É mérito do que você construiu, sabe? E essa oportunidade também do sponsor de abrir esse caminho é mérito seu. Porque teve que ter audácia, teve que ter trabalho para poder pesquisar ali, sair da caixinha, porque tudo falava não para você. Porque para quem conhece a área administrativa, é só não. Não tem como migrar. Tudo que eu nem considerava como uma você não vai conseguir. E ela abriu um caminho ali que falou, não, peraí. Aqui não dá. E assim, também aí abrir uma empresa ali em Wollongong, ir para uma, né? Tem gente que também não quer mudar da sua, né? Ficar na zona de... Então, a gente queria hoje brindar a sua história. Parabéns. E aí veio o PR, eu acompanhei esse PR aí, minha filha. Você viu que eu fiz até festa. Né? Eu sempre falei assim, gente, eu vou fazer festa de PR. Quando meu PR, eu vou fazer festa. E eu fiz uma festa. Você sabe que eu não fiz festa do meu PR? Eu fiz festa. Ai, vou fazer. Vou mandar uma foto pra você colocar da minha Show festa de bola. Foi maravilhoso. Manda. Botei o PR, comprei um canguru desse tamanho. Arrasou. Umas orelhas da Austrália. Disse, não, eu vou comemorar essa conquista, porque... E a gente sempre fica pensando no próximo step que a gente tem. A gente esquece de comemorar os que a gente quer. Eu passei 3 anos, 4 anos, 5 anos, esperando por aquele dia que eu fosse receber aquela aprovação. Então, eu tinha que comemorar aquele dia. Por isso que eu comemorei. Fiquei muito feliz de estar aqui. Show de bola. E Lana, linda sua história. Linda demais. Meus parabéns mesmo. Obrigada. E parabéns por ser essa mulher sábia. Né? Verdade. Com a sua fé, assim, muito linda mesmo. Por você honrar seu marido, honrar sua família, por você inspirar mulheres, né? Não só mulheres, mas também homens que reconhecem o seu esforço, a dedicação, né? Isso é lindo de ver você saindo da sua zona de conforto em várias etapas que você falou. A gente sabe, eu trabalhei também na área comercial no Brasil, multinacional, e a gente tem que trabalhar de driver aqui, sair da zona de conforto mesmo. Isso é constrangedor para muita gente, mas para a gente que tem um propósito, isso aí não vai barrar. Então, muito lindo, assim, eu estou muito feliz de estar participando aqui, estar aprendendo muito com você e ver essa sua fé mesmo, seu amor com seu marido, esse desafio que vocês tiveram juntos, que você falou no início, muito difícil. Muita gente já nem vem fazer intercâmbio e fala, não, eu não vou ficar longe. Mas quando vocês dois têm um propósito claro, qualquer desafio vai ficar de lado e hoje vocês são prova disso, que você está com seu visto. Então, meus parabéns mesmo. Obrigado pela essa aula. Muito obrigada, gente. Show de Eu bola. agradeço. Antes da gente brindar, que a gente já vai brindar e o Joseph já vai fechar ali pra nós. Se você ficou até aqui, o que tem que fazer, então? Isso. Tem que curtir a gente. Não, tem que curtir, comentar. E compartilhar. E compartilhar, porque ficou até agora, essa história foi boa, então tem que ajudar aqui o canal crescer também e essas histórias chegar pra mais pessoas. Valeu, gente? Obrigadão, viu? Valeu brinde. demais, até a próxima. Até a próxima. Valeu, galera!